Olá, estamos chegando. Deixa eu botar o microfone aqui mais perto. Bom dia, boa terça-feira. Hoje é dia 28 de setembro, período que nós estamos celebrando a festa da presença do Senhor. O Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Jesus nasceu no período da festa dos tabernáculos. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, pleno de graça e de verdade. Esse é o período para nós habitarmos com o Rei, com o Salvador, com o nosso Libertador. Sejam todos bem-vindos. Eu vou deixar essa live aqui gravada. Tá sem áudio, Lucas? E agora, tá com áudio? Alô, alô? Tá com áudio? Lucas disse que estava sem áudio. Alô? Senão eu excluo essa live e faço outra. Confirma aí, Lígia, Lucas Lubini, Lucas Barreto, se está com áudio aí. Ok ou não, por favor? Alô, estão me ouvindo não? Tem som? Ah, tá com áudio aí. Bem, a Lígia está ouvindo, o Lucas não, né? O Lucas deve estar no 3G aí. Não, vamos lá. Bem, eu estou fazendo aqui um estudo sobre o sacerdócio real. E dentro desse estudo eu estava vendo um tópico muito importante, que isso é pouco falado, pouco entendido, pouco conhecido pelos cristãos. O título é A Nova Aliança das Fiéis Misericórdias Prometidas a Davi. Deus prometeu a Davi que faria uma aliança eterna de misericórdia, não para os dias de Davi, mas para os dias do seu descendente, o Rei Jesus. Então, eu queria compartilhar com vocês esse entendimento. Eu vou deixar aqui na descrição dessa live os textos que eu vou ler, porque o ideal é que você leia e ouça essa live pausando e lendo esses textos bíblicos. Vai ser muito enriquecedor para a sua vida com Deus. A nova aliança das fiéis misericórdias que Deus prometeu a Davi. Onde é que está a fundamentação, a passagem bíblica que fala dessa aliança que Deus prometeu a Davi? Vou usar o óculos aqui. Fica em Isaías capítulo 55. Fala assim, ó: graça oferecida gratuitamente a todos. Isaías 55, eu vou ler do 1 até o 3, né? Que o 3 é que é o importante. Ele fala assim, ó: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Um convite para você beber das águas vivas. E vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Imagine você adquirir os bens celestiais sem dinheiro. Já eu comento sobre isso. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor, está vendo falando suor, naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares, sem dinheiro. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, eterna. Deus fez uma aliança com Noé,
Deus fez uma aliança com Abraão e Deus fez uma nova e eterna para sempre, definitiva, completa, não haverá outra, uma aliança perpétua. Isaías 55:3, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus prometeu, por Davi ser um amigo de Deus, um adorador, um homem segundo o coração de Deus, Deus prometeu a Davi que ele firmaria com Davi e a sua descendência uma nova aliança das fiéis misericórdias prometidas a Davi. Essa aliança se concretizou no descendente de Davi, o renovo de Davi, Jesus Cristo. Então, em Cristo, nós participamos dos benefícios desta aliança prometida ao rei Davi. A nova aliança das fiéis misericórdias e graça prometida a Davi. Aonde é que está a expressão da graça aqui? Vinde e comprai sem dinheiro. O dinheiro, o salário, era fruto do suor. Suor na Bíblia é símbolo de pecado. Então Deus está dizendo que o seu trabalho não vai adquirir esses bens da nova aliança, porque tudo que envolve essa nova aliança das fiéis misericórdias de Davi vem pela graça. Em Gálatas o apóstolo Paulo fala: recebestes a salvação pela obra? Por obras? Por esforço? Você comprou a salvação? Como acontecia na Idade Média? No medieval? Não. Você não compra a salvação. Você recebe. A Bíblia fala que o verbo se fez carne, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram... Todos quanto, pois, o receberam, graça você só recebe, ou não recebe. Todos quanto receberam, acolheram esse amor gratuito de Deus, manifesto fisicamente pelo verbo encarnado, esses receberam vida, vinho, leite, manjares. Recebestes a salvação porque você é bom? Não, porque Cristo foi bom. A nossa fé na bondade dele nos torna bondosos. A nossa fé no que Cristo fez faz nós nos tornarmos, nos identificarmos com Cristo. Então, quem recebeu o Cristo, a palavra, o Logos de Deus, esse se tornou filho de Deus. Quem não recebeu, continua condenado. Então, Deus prometeu a Davi uma eterna aliança, definitiva, completa, amplamente graciosa, amplamente misericordiosa. Bem, como eu falei, eu vou deixar alguns textos aqui para você entender com mais profundidade essa nova aliança, de fiéis misericórdias que Deus prometeu a Davi. Eu sugiro que você leia todos os capítulos de Isaías 52, porque o 53 fala do Messias, do Cristo que veio, morreu, levou sobre nós, sobre ele, todas as nossas enfermidades, fala do penoso fruto do seu trabalho, do trabalho dele, em ter vindo, obedecido ao Pai, morrido, morte de cruz, ressuscitou e levou sobre si. E nós somos o fruto do trabalho de Jesus. A salvação não é fruto do nosso trabalho. Né? Gálatas continua: recebestes o Espírito Santo por merecimento, por obras ou foi pela graça? Então nós recebemos a salvação pela graça, pela fé na graça, o Espírito Santo, dons, capacitações, inteligência, o sopro da vida, veio pela graça, né? O ar é de graça. Então eu sugiro que você leia Isaías 52, 53, 54, 55 e até o 56, você vai entender melhor. Deixa eu ler mais um texto para você entender alguns aspectos
desta nova aliança, das fiéis misericórdias e graça que Deus prometera a Davi. É aqui em Isaías 54, 7, fala assim, do 7 ao 10, é um capítulo antes, Isaías 54, 7. Por breve momento, pequeno momento, te deixei, mas com grandes misericórdias, torno a acolher-te. A misericórdia de Deus faz nos sentir acolhidos. Como Jesus fala, ó, como eu gostaria, assim como a galinha acolhe, protege os seus pintinhos. Ó, como eu gostaria, Jerusalém, de te acolher, mas vocês me rejeitaram. Então, quando você aceita a graça e a misericórdia de Deus, você se sente debaixo das asas, na sombra do Altíssimo. Deus é acolhedor. A volta para a casa do Pai, a parábola do filho mais jovem, né? O filho pródigo. Com grandes misericórdias, torno a acolher-te. Então, Deus disse que houve um período de tempo em que Deus se afastou. Isso aqui está falando de Israel e está afastando de nós, a humanidade. Né? Cristo, o Verbo, ele se manifestava no jardim do Éden. Toda a viração do dia, Jesus se manifestava. Ia conversar com Adão e Eva. A Bíblia fala que era no som da brisa do final do dia. Naquele som da brisa, aqueles ventos, aquele momento acolhedor, Cristo vinha. Só que quando o homem pecou, Deus se afastou do homem. E as manifestações de Deus desde então foram muito escassas. Mas a partir de Cristo, ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então ele está falando de um momento que vai haver, tá? No ímpeto de indignação contra o pecado, escondi de ti a minha face por um momento. Tanto que Moisés quis ver a face de Deus, ele não mostrou a face de Deus. Mas agora, na nova aliança, a Bíblia fala que nós podemos contemplar a Deus no Espírito e sermos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito Santo que atua em nós. Mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Observe que é uma profecia. Isaías 53, 54, 55, etc. vem falando da nova aliança, do Cristo, do Cordeiro de Deus, que levou nossos pecados e inaugurou uma nova aliança das fiéis misericórdias de Davi. Quem chegou agora? A Cidinha, a Jô, o Mateus, Peneluca. Depois vocês assistem, vou ler muitos textos bíblicos aqui. Versículo 9 de Isaías 54. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. Deus fez uma aliança, que era a aliança do arco-íris. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Então Deus, em Cristo Jesus, não está mais irado com você. Olha aí uma boa notícia. Deus não tem mais ira contra aqueles que estão em Cristo Jesus, que tiveram todos os seus pecados perdoados pela aliança da misericórdia e da graça. Toda a ira de Deus contra o pecado, a ira santa, justa, justificável, foi a ira de Deus derramada em Cristo Jesus na cruz. Quando Cristo estava na cruz, ele recebeu como uma esponja, como o Cordeiro de Deus no Antigo Testamento, né, nas festas, pegava-se um cordeiro, o ofertante colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro e confessava todos os pecados. Sobre a cabeça, ele transferia, é a lei espiritual da transferência. Nós transferimos todo o nosso pecado
para um cordeiro de 3 anos, sem mácula, como Cristo, que foi o Cordeiro de Deus. Então, ali na cruz, Cristo estava recebendo todo o pecado da humanidade. E todo aquele que crê naquele gesto, naquela morte, morre para o pecado. E naquelas 3 horas, o Pai se afastou do Filho, houve um grande eclipse solar, se escureceu aquela região. Esse eclipse solar já é provado pela astrologia. Tá? E o Pai se afastou e Jesus falou: Pai, por que me abandonaste? Foi o único momento que Deus, o Pai, abandonou o Filho, porque naquele momento Cristo estava recebendo todo o pecado da humanidade. No Antigo Testamento, depois do ofertante confessar todo o pecado para o Cordeiro, o sacerdote avaliava não o ofertante, não o pecador. Ele avaliava a oferta, o Cordeiro, se ele era sem mancha, sem mácula, de 1 ano. Aí ele estava apto, aí o Cordeiro era morto. Então Deus não vai ficar investigando o seu coração. Não. Ele já sabe que você é mau. Não precisa investigar. O que Deus quer ver é só se você está depositando sua fé no Cordeiro. Se você está confessando o seu pecado ao Cordeiro. Só isso. E aí você recebe a justiça, a santidade, por impartição. São 2 leis espirituais. Transferência e impartição. Eu transfiro meus pecados, ele imparte sua santidade. Eu transfiro a consequência do pecado, que é a morte e as doenças, e ele me imparte a saúde e a ressurreição. Então, Deus não mais está irado com você. Ok? Versículo 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas as minhas misericórdias não se apartarão de ti. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então o que acontece? Davi pecou. O rei Davi. Aliás, a Bíblia não esconde pecado de ninguém, né? O pecado de Adão, o pecado de Abraão, o pecado de Moisés, o pecado de Davi, o pecado de Elias, o pecado de Pedro, né? O pecado dos apóstolos. Nada. Deus nunca encobriu o pecado, porque a graça é maior do que o pecado. Deus já tinha um remédio. É claro que o pecado nos afasta de Deus, entristece o coração de Deus, mas aonde abunda o pecado, superabunda a graça. A graça de Deus é a maior força capacitadora para você não pecar. A gente vai ver isso já. Tá? Então o pecado não é liberdade para pecar, muito pelo contrário. Quando Jesus pegou aquela mulher pecadora, ele falou, vá, ela perdoou os pecados e falou, vá e não peques mais. Então Jesus não só perdoou, mas impartiu a confiança e a fé naquela mulher de que ela não pecaria mais. Então a fé, a graça, desculpe, é uma força capacitadora. Lá em Tito, se eu não me engano, fala que a graça de Deus nos educa a vivermos santa e piedosamente nesta terra. Então tá aí, leia Isaías 53, versículo 3, que fala da fiéis misericórdias prometidas a Davi. Uma aliança. Então Davi pecou. Ele desejou a esposa de Urias, que era um dos seus generais, e para possuí-la, ele deu uma ordem, porque ele era rei, ele deu uma ordem para que aquele Urias fosse posto numa guerra na frente da batalha. A probabilidade de morrer era maior. Urias morre e ele, né, além de ter planejado um suicídio, né, ele adultera com a esposa. Homicídio. Hã? Homicídio. O homicídio, né?
Ele planejou um homicídio e planejou uma cobiçar, né? Ele cobiçou a esposa do próximo, né? Então é um pecado de cobiça, né? Bem, só que Davi era um homem íntegro. No Salmo 51, Davi se arrepende, ele não esconde o pecado. E Deus perdoa, preste atenção nisso, perdoa Davi parcialmente. Porque Davi vivia debaixo de uma aliança da lei. Deus não poderia, por uma questão de legalidade, era um tempo de lei, por causa da legalidade daquela aliança que Davi vivia, era a aliança da lei, aliança mosaica, Deus não podia perdoar Davi completamente. Aí você vai entender, eu vou descer aqui o estudo que eu estou lendo aqui, Romanos capítulo 8. Né? Depois você abre sua Bíblia, Romanos capítulo 8, porque você precisa conhecer esses textos para meditar, para se apropriar. A Bíblia fala que Davi desejou viver no tempo desta nova aliança, de eterna misericórdia e graça. Observe aqui, Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo fala, o título na minha Bíblia é Abraão foi justificado pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Paulo vai falar da justificação pela fé e cita dois exemplos. Abraão, que foi justificado não por obras, mas foi justificado porque creu nas promessas de Deus. E depois ele cita Davi, no versículo 4 de Romanos 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, lembra lá que Isaías fala que você vai adquirir bens, comida, alimento, iguarias, sem ter trabalhado e sem ter dinheiro? Observe aqui o paralelo. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, se você trabalha e esforça-se, Deus tem dívida para com você. Mas ao que não trabalha, porém crê, quer dizer, eu não faço nenhuma obra de justiça, mas eu creio naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída ou imputada como justiça. E é assim também que Davi, olha lá, ele cita Davi, declara ser bem-aventurado, feliz, o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Porque se Deus fosse julgar Davi pelas obras dele, Davi planejou um assassinato. Ele deveria morrer. Mas Deus usou de uma porção de misericórdia com Davi. Embora o pecado de Davi teve consequências. Não foi livre completamente, porque ele estava debaixo da aliança da lei. E Deus se submete ao pacto da lei. Mas em Cristo, ele estabelece um novo pacto. A era da graça. A nova aliança pelo sangue e pelo corpo de Cristo. Lembra quando Jesus leu Isaías lá no templo? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar, para pregar e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Então, Cristo inaugura uma nova aliança. A aliança que Deus havia prometido a Davi, o seu pai, né? Seu pai antecedente, né? Antecessor.
Então, Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa, atribui justiça. Desculpa, eu li errado aqui, tá? E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui e imputa justiça, independente de obras. E Davi fala exatamente no Isaías 55. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Essa palavra imputar pecado é contabilizar pecado, é recordar pecado. Gente, a Bíblia fala que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Sabia que Deus não lembra do seu passado? E você deveria ser, nós deveríamos ser, um esquecedor. Assim como Deus se esquece de todo o nosso passado. Deus agora se relaciona conosco como uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele que é nascido da água e do Espírito. Nós nascemos pela palavra de Deus. Fomos lavados como lava-pés que Cristo fez. Lavados. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. O meu coração, a minha mente, a minha alma, as minhas memórias foram lavadas. É interessante que às vezes eu recordo mentalmente de algumas coisas que eu fiz de errada no meu passado. Mas isso já não move o meu coração, já não é mais a minha natureza. Então eu esqueci os trejeitos do pecado, a força para pecar, o prazer em pecar, já não existe mais. Então, Deus não contabiliza. A gente pensava, quando a gente era criança espiritual, que no dia que a gente chegasse lá no céu, no dia do juízo final, Deus ia puxar a nossa ficha, né? Que nem ficha de ladrão, assassino, corrupto. Aquela ficha de 50 folhas. A Bíblia fala que Cristo rasgou todo escrito de dívida que era contra nós. Ele encravou na cruz, como eu havia falado. Naquele momento ele recebeu todo o pecado da humanidade. Cristo morreu até pelo pecador. Infelizmente o pecador não usufrui da graça porque ele não creu, não recebeu. Tudo bem. Quem recebeu se torna. Quem não recebeu continua. Mas Cristo, Deus amou o mundo e Cristo morreu por todo o mundo. Deus amou o mundo, não amou os judeus apenas, amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a graça, como diz a Bíblia, a chuva é derramada sobre justos e injustos. A bênção de Deus, o sol, nasce sobre justos e injustos. A diferença é como você reage. Então, quando Cristo estava ali na cruz, levando todo o pecado, ele abriu os braços e gritou, tetelestai. Tetelestai! Que em grego significa está consumado, está feito e eternamente feito. O livro de Hebreus, que a gente vai ler agora, para encerrar, todos esses textos eu estou deixando aí para vocês, tá? Assim que acabar a live, eu vou colocar esse texto para vocês. Então, Davi desejou, feliz o homem que vai viver no tempo dessa nova aliança de graça e de misericórdia. Como Davi desejava viver o que está disponível para nós em Cristo Jesus. E aí ele não teria sofrido as consequências do pecado que ele sofreu.
e a sua família sofreu. Mas hoje, o perdão é completo. O perdão de Cristo é completo. Hebreus 4, não, peraí. Acho que é Hebreus 8. Hebreus 8:10. Mas se você quiser ler antes, vou ler do 6. Hebreus 10:6. Fica melhor para você ouvir depois. Compartilhe, tá? Essa mensagem de graça e misericórdia. É isso que as pessoas estão precisando ouvir nesses dias. Então aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 6, fala assim: ora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança. Ele vem falando, o livro de Hebreus até o capítulo 8, fala que a aliança que Cristo fez, que Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Moisés, do que a lei. Cristo, a aliança de Cristo, o ministério sacerdotal de Cristo é maior do que o sacerdócio levítico, e Cristo fez uma nova aliança. Ele diz nos capítulos 4, 5, 6 anteriormente, que o sangue de animais e bodes da velha aliança não eram suficientes para purificar a consciência do adorador. Na antiga aliança mosaica, levítica, a pessoa pecava, tinha que prestar um sacrifício, a semana que vem, a mente dele, a consciência, Hebreus fala muito de consciência purificada, consciência purificada. O sangue de bodes e animais não eram eficazes para livrar a consciência, purificar a consciência do adorador. Ou seja, quando você vive debaixo da lei, você sempre vai ter o espírito de autocondenação. Mas quando você tiver uma revelação mais ampla da nova aliança, que ele fala aqui, mediante superior aliança, instituída com base em superiores promessas. As promessas da nova aliança de misericórdia e graça que nós temos em Cristo é superior à aliança mosaica. Agora, não só Cristo perdoa os nossos pecados, como o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Tá? Ele não só cura os seus pecados, mas como te dá uma consciência sã. É o que ele fala no capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, agora nós temos intrepidez, ousadia, confiança para chegar à presença do Pai no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos de Deus com sincero coração e plena certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência. A autocondenação destrói 70% dos cristãos. Satanás é acusador e destrói a culpa, a autocondenação, destrói toda a sua intrepidez, sua fé para avançar, viver, apropriar a plenitude destas superiores promessas que há na nova aliança da graça e misericórdia, aliança eterna. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito,
ou seja, ela é defeituosa, ela é imperfeita. Romanos, o apóstolo Paulo fala lá que a lei era ineficaz para tirar o pecado das nossas vidas. Por isso, fala Hebreus, que as pessoas tinham que oferecer sacrifício todo ano, todo ano, todo ano, todo ano, todo ano. Agora você não precisa mais toda hora ficar confessando o pecado. Você precisa sim, toda hora, se apropriar da graça, do perdão eterno e ter a intrepidez de aplicar o sangue de Cristo na sua consciência. Foi o que Lutero fez quando Satanás apareceu, né, para Lutero, ou em sonho, ou em imaginação, com a lista de todos os pecados de Lutero. Aí Lutero pegou o tinteiro, que naquela época era, né, de pena de ave, pegou o tinteiro e jogou assim, ó. O sangue de Cristo já rasgou todo escrito de dívida e ele expulsou o acusador da mente dele. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreende-os dizendo, aí começa a nova aliança, no versículo 8 de Romanos 8. Eis que vem dias, era uma promessa, citando Jeremias, tá? Você deveria ler Jeremias 31 em diante. Capítulo 31. Se você quiser ler, eu vou deixar aqui escrito para vocês. Eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais. No dia que os tirei pela mão, a aliança lá no Monte Sinai, para os conduzir da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Então Deus imprimiu em Cristo o novo mandamento do amor. Novo mandamento te dou nesta nova aliança. Toda nova aliança, pacto, tem deveres e promessas. Cristo resumiu todos os 600 e tantos mandamentos da antiga aliança mosaica em 2 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo. Isso aqui resume os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei. Os primeiros 5 mandamentos da primeira tábua, que Moisés desceu do Monte Sinai, era referente a obrigações referentes a Deus, né? Ouve, pois, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Somente a ele adorarás. Não farás imagem de escrituras, não terás o nome do Senhor em vão. Os 5 primeiros mandamentos dos 10 eram referentes a Deus. E os 5 outros eram referentes, que estavam da segunda tábua, era referente ao próximo. Tá? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e etc. Tá? Não cobiçar. Lembra que o apóstolo Paulo fala, eu não teria pecado se a lei não tivesse dito não cobiçarás. Porque Paulo não matava, não roubava, guardava o sábado, fazia tudo, mas a cobiça, a lei não foi suficiente para tirar a cobiça da natureza humana. Mas o Cordeiro de Deus tira o pecado de dentro de nós. A motivação do pecado, o impulso para o pecado. Nós nos identificamos com Cristo na cruz e a nossa natureza pecaminosa adâmica morreu na cruz e nós nos identificamos com Cristo na sua ressurreição. Essa é a grande chave da nova aliança. O versículo 11 aqui de Hebreus 8 fala, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei.
Esta é a nova aliança dos seus pecados. Jamais eu vou me irar contra você. Toda a ira de Deus contra o pecado, a maldade, foi derramada em Cristo Jesus. Imagine, você está irado durante anos, guardando aquela ira. Desde Adão, Deus manda a lei não resolve. Durante 6.000 anos, mas em Cristo Deus tirou toda a ira. Só restou graça, amor e misericórdia, porque ele foi satisfeito pela justiça. A justiça foi feita em Cristo, é a nossa justiça. Ele se fez pecado por nós. Ele pagou o salário do pecado. O salário do pecado era a morte. Cristo morreu e ressuscitou. Esse é o coração do Evangelho. Agora, aqui em Hebreus, ele fala da nova aliança. Das tuas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Lembra que Davi fala, que Paulo cita em Romanos 8? Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa mais pecado. É a nova aliança das eternas misericórdias e graça que Deus prometeu a Davi, se cumpre e está disponível, com superiores promessas. Hoje nós temos promessas de livramento, de cura, de ressurreição, de nova vida, de autoridade sobre o pecado. Né? Aqui em Romanos também, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós temos superiores promessas, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14. Em Cristo Jesus, o pecado não terá mais domínio sobre nós, sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas da graça. Então não fique se examinando para achar pecado dentro de você. Fixe a sua esperança na graça. Tire os seus olhos de você. A lei aponta para você. Não faça, não faça, não faça, não faça. A graça aponta para Cristo. Ele fez, Ele é. Então eu não tenho que fixar. Quando eu errar, eu não fixo. Eu sou o pecador. Eu não sou mais pecador. Fala lá, João, 1 João. Eu não sou mais pecador. Agora, se eu pecar, eu tenho um paráclito junto ao Pai. E eu me aproprio. Eu me estendo e me aproprio do sangue e fala: esses pecados foram perdoados. E me aproprio de graça, não eu, mas a graça, o amor, o incentivo de Deus para não pecar mais. Assim, o pecado não terá mais domínio sobre você. Enquanto você quiser ficar tentando forças próprias para não pecar, você vai pecar. Isso é a lei. A lei, ela dá força ao pecado. Toda vez que você disser, eu prometo que eu não vou mais fazer isso, você está baseado em merecimento, na sua força. Daqui para frente eu prometo. Foi isso que o povo falou no pé do Monte Sinai. Tudo que o Senhor mandar fazer, eu farei. Eles falaram isso durante 3 vezes. No pé do Monte Sinai. Tudo que Deus mandar fazer, Moisés, nós faremos. E Moisés nem desceu do monte. E eles já estavam construindo bezerro de ouro e se dobrando ao bezerro. Durante 3 vezes, Pedro falou: eu não te negarei, Senhor. Se possível for, darei a minha vida por ti. Ah, é, Pedro? Durante 3 vezes, esta noite, você vai me negar. Olha aí. 3 vezes no Monte Sinai, 3 vezes naquela noite,
Por toda vez que o homem chega com orgulho, com sentimento de merecimento diante de Deus, de que ele é capaz, Deus vai se afastar. E vai deixar, tá bom, então vá lá. Quebra a cara. Depois volta aqui e vem receber a minha graça e o meu amor. Ok? Então, como é que você faz para o pecado não ter domínio sobre vós? Viva fixando sua fé, sua esperança, sua força, como o apóstolo Paulo fala, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu trabalhei, evangelizei, preguei para todo mundo do Império Romano. E aqui também ainda, para encerrar, em Hebreus capítulo 10, eu falei o seguinte, que Cristo tem um ministério maior do que o ministério de Moisés. E uma nova aliança com promessas superiores. E quais são as promessas superiores? Uma delas, dos seus pecados não me lembrarei mais. Porque debaixo da lei, fala lá em Êxodo 20, se eu não me engano, versículo 5, né? Eis que visitarei o pecado dos pais dos seus filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, debaixo da lei, Deus perseguia o pecado, Deus cobrava, Deus visitava o pecado do pai no filho até a 3ª e 4ª geração. Debaixo da lei. Êxodo 20, versículo 5. Mas debaixo da nova aliança, com superiores promessas, aliança de eterna misericórdia e graça, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Né? Romanos capítulo 4, Davi desejou esse dia. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não registra, não imputa, não contabiliza pecados. Felizes somos nós que vivemos na era da misericórdia e da graça. Agora, Hebreus capítulo 10 fala assim. Versículo 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta, segundo a lei, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Hebreus 10, 11. Jesus, porém, na nova aliança da graça e misericórdia, tendo oferecido para sempre, ele não precisa morrer todos os dias. E outra coisa, você não precisa pedir perdão de pecado todos os dias. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecadores, plural, dois, assentou-se à destra de Deus. Então há um contraste entre a antiga aliança, que todo dia o sacerdote tinha que oferecer sacrifício pelo pecado, tá? Não era suficiente para remover pecado, só que Cristo ofereceu apenas uma vez um único sacrifício por todos os pecados e se assentou. Tetelestai. Está consumado. Os sacerdotes continuam até hoje em Jerusalém. Estão querendo construir o último templo de Jerusalém. E continuar oferecendo aqueles sacrifícios. Hebreus fala de uma nova aliança. Hebreus foi escrito, vai ver meu estudo lá no YouTube, Rai Barreto. O sermão profético de Jesus Cristo. O livro de Hebreus foi divulgado, escrito, 1 ano antes da destruição de Jerusalém. Porque Deus estava destruindo toda aquela ordem sacerdotal, aquela cidade de Jerusalém, aquele templo. Porque eles mataram o Messias.
o Cordeiro de Deus. Vê lá, Mateus 23, 24, 25, está tudo lá no YouTube. Se você acessar o link na minha bio aqui no Instagram, você vai ver o link do meu YouTube, e essa série de estudos foram 8 lições. Nós vamos agora entrar em outro assunto na próxima segunda-feira, sobre o sermão profético de Jesus, a grande tribulação que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Jesus falou que não haveria de ficar pedra sobre pedra, a casa de Israel ficaria deserta. E todo o julgamento, desde o sangue do justo Abel, caiu sobre aquela geração naqueles dias, porque eles mataram os justos, mataram os justos e acabaram de matar o justo, Jesus Cristo. Versículo 13. Então Cristo ofereceu esse único sacrifício eterno por todos os pecados, e ele aguarda daí em diante. Cristo assentou-se à direita do Pai e está aguardando até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então Cristo agora está aguardando que você declare para Satanás, o acusador seu: Satanás, você agora está debaixo dos meus pés. E você vai honrar, esmagando Satanás debaixo dos seus pés. Cristo está esperando isso. Nós temos toda a autoridade para esmagar Satanás e honrar esse sacrifício que ele fez. Observe que isso depende de nós. Lá em Apocalipse fala: eles, pois, o venceram, porque não amaram a sua própria vida, e pelo sangue do Cordeiro. Eles, pois, venceram Satanás, o dragão, a besta, porque não amamos a nossa própria vida, e pelo sangue do Cordeiro. Foi o que Lutero fez, jogou sangue. Acabou. Porque como única oferta aperfeiçoou para sempre. Aqui, ó, você é perfeito para sempre. Quantos estão sendo santificados? Uma coisa é ser perfeita. Uma criança nasce, o pai vai lá e conta se nasceu com todos os dedos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, abre os olhos, faz assim, né? Para ver se a criança não é surda, se tá... Entendeu? Então ela é perfeita, mas não é madura. Perfeição é uma coisa, maturidade é outra. Então ele está dizendo o seguinte, que nós somos perfeitos em Cristo Jesus, mas continuamos num processo de santificação, de pureza, de um resquício de mundo que há em nós. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Isso aqui é muito importante, porque no capítulo 8, ele fala que Deus fez uma nova aliança de que não lembraria mais dos nossos pecados, tá ok? Então Deus Pai não lembra mais dos seus pecados. Só que aqui, no capítulo 10, ele fala assim, ó, e esta mesma verdade nos testifica, assina embaixo, o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, o Espírito Santo diz, esta é a aliança que farei com eles, conosco, depois daqueles dias, dos dias da antiga aliança, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis. O Espírito Santo vai imprimir a palavra de Deus no nosso coração. E sobre a sua mente as escrevereis. E acrescenta mais ainda. Também diz o Espírito Santo, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Nós não temos mais que fazer nenhuma oferta pelo pecado. Você não pode fazer mais nada para se livrar do pecado, a não ser
se apropriar do perdão eterno. Ok? Por isso, irmãos, tenha intrepidez. Então, o Espírito Santo está testemunhando, assinando embaixo, que de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Diz o Espírito Santo. O Espírito Santo não fica me lembrando de pecado. Aliás, João fala que quando o Espírito Santo viesse na oração sacerdotal de Jesus, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Qual é o maior pecado do mundo? Não é ter matado, roubado, adulterado, nada disso. Sabe qual é o maior pecado do mundo? Tanto que ele não fala convencerá o homem dos pecados. O Espírito Santo convencerá o mundo dos pecados? Não. Convencerá o mundo do pecado. Qual é o pecado do mundo? Não reconhecer Jesus como Salvador. Quando as pessoas chegarem no juízo final, Deus só vai fazer uma pergunta para cada um dos seres humanos. Anote isso. Publica isso no seu Instagram. Eu aprendi hoje com o Rai Barreto. No dia do juízo final, Deus só vai fazer uma pergunta para todo ser humano. O que é que você fez do meu filho Jesus? Ele não quer saber mais nada. Você aceitou Cristo? Não. Aparta-te de mim. Você aceitou Cristo? Reconheceu Cristo? Venha bendito do meu Pai. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. Do pecado, ele conclui e explica. Porque não creram em mim. Esse é o pecado. E todos os outros pecados são consequências. Deus não vai mostrar para as pessoas a lista de pecados, uma mentira, uma coisinha, um pensamento. Deus está preocupado com isso? Se o maior pecado do homem é não ter aceito a solução para o pecado, que é o Cristo. Por isso que ele fala em João, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem não o recebeu, já está condenado. Por quê? Porque pecou? Não, porque não recebeu o Filho. Então, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque ele foi para junto do Pai. Ele fez justiça. Mas toda pessoa que recebe Jesus, né, e se livra do pecado de incredulidade, ele apropria da justiça e também precisa se apropriar do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, em Cristo, o Espírito Santo vai convencer o pecador de que Cristo é o meu Salvador, de que eu já fui justificado e que Satanás já não tem mais acesso à minha vida. Então, o Espírito Santo precisa convencer o mundo disso. E se uma pessoa que está no mundo, como nós, que um dia aceitamos Cristo como Salvador, ele me convenceu do pecado, então eu aceitei Cristo como Salvador. Ele me convenceu da justiça, agora Cristo é minha justiça. E ele me convence, Satanás, a partir de hoje, você não tem mais acesso à minha vida. Do pecado, da justiça e do juízo. Porque ele foi para o Pai e o príncipe desse mundo já está, não vai ser, já está julgado na minha vida. Satanás, a partir do momento que eu aceito Cristo como meu Salvador, eu sou justificado e a minha consciência se abre para ter autoridade para Satanás. Aí vem um príncipe desse mundo e ele já não tem mais nada em mim. Portanto, em Cristo, o Espírito Santo não vai mais te lembrar do pecado.
Tá ok? Se você lembrar, o pessoal fala, e quando fala lá em Coríntios, na ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vai no meu blog, raibarreto.com.br, tem um estudo completo sobre a ceia e a revelação que Paulo teve da ceia do Senhor. Aquele examine-se no original grego examine-se o seu nível de discernimento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma o pão. Ele não está falando para você fazer uma introspecção para você ver se você é digno ou não é digno de comer o pão. Todos nós nos tornamos dignos em Cristo de comer o pão, porque Ele nos lavou. Lembra na Páscoa? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Mas Ele lavou meus pés. E hoje eu posso sentar à mesa, sim, e participar do pão. O que está em foco aqui é examinar o meu nível de discernimento do pão. Observe aqui, 1 Coríntios 11, 27, tem um estudo completo no meu blog, raibarreto.com.br. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente. Essa palavra indignamente no grego tem no rodapé da minha Bíblia, significa de maneira imprópria, não discernindo os benefícios. Não coma o pão sem dignidade, sem discernimento. Porque se você come o pão na ceia e toma o vinho sem discernimento, sem ter um discernimento apropriado, você vai continuar com doenças e até morrendo. É isso que ele fala. Por isso, irmãos, muitos continuam doentes e muitos poucos que dormem, que morreram. Mas se você participar do pão com discernimento, com dignidade, com percepção, discernindo os benefícios, vou ler direto. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor sem discernimento, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se o seu grau de discernimento, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do vinho. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, está vendo que o assunto aqui é discernimento? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. Então o que Paulo está mostrando aqui é a grande revelação que ele teve com relação ao corpo de Cristo. Examine o grau de discernimento dos benefícios que há no corpo e no sangue de Cristo. O sangue purifica a nossa consciência da má consciência, da acusação, da autocondenação. E agora eu posso me aproximar de Deus. E o corpo traz saúde para o meu físico. Essa é a grande revelação que Paulo trouxe. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Ele levou no seu corpo todas as nossas enfermidades. Portanto, se eu tenho esse discernimento, eu não vou ficar doente, nem morrer, nem ficar fraco. Amém? Boa terça-feira. Deus abençoe você. Vou tirar aqui, eu fiz aqui um tripé improvisado. Eu estou fazendo esse estudo, como eu falei para vocês, com o tempo, o sacerdócio real de todo cristão. Um dos tópicos é esse aqui, a nova aliança das fiéis misericórdias de Davi, que eu vou deixar agora aqui na descrição, encerrando esse vídeo, para você meditar, seja como bereano. Essa palavra a gente recebe com muita alegria,
Mas entra no teu quarto, abra a sua Bíblia e busque a sua revelação. Senhor, que os nossos espíritos, a nossa mente, o nosso entendimento seja aberto para essa nova aliança de eterna misericórdia que o Senhor prometeu a Davi e que se cumpriu plenamente, com promessas superiores às promessas da lei, da aliança mosaica. Que esse novo dia se abra para nós e que nós possamos adentrar nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu pela sua carne. Que o discernimento da carne de Cristo nos leve a ter saúde, vida plena, vida em abundância e a vida ressurreta operando em cada célula, em cada órgão do meu corpo. Boa terça-feira, compartilhe essa live. Compartilhe a palavra de Deus.